Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai falar sobre ponto de operação em bombas centrífugas. Então, vamos nos lembrar de algumas questões. Bom, então nos lembrando da curva do sistema, a gente tinha um ponto de captação que era o ponto 1, um ponto de entrega que era o ponto 2, né? É, o fluxo do sentido de 1 para 2, uma bomba no meio do caminho responsável pela movimentação do fluido. O head necessário que essa bomba deve fornecer é a diferença de energia mecânica entre o ponto 2 e o ponto 1, somado à dissipação da perda de carga, né, entre o ponto 2 e o ponto 1 ali no caminho. Isso é igual ao head da bomba. A gente tem que a contribuição ali da perda de carga é função da vazão e é muitas vezes chamado de head dinâmico. E a diferença entre o ponto 2 e o ponto 1 é chamada de head estático. Somando as duas, nós temos o head total. Como isso só envolve características do sistema, isso é chamado curva do sistema. A perda de carga a gente viu que ela pode ser escrita em unidade de metros ou unidade de pressão, né? Sendo definida ali a conversão, basta pegar, por exemplo, se eu tenho em unidade de pressão, eu divido por ρg, eu vou obter em unidade de metros. A equação está formulada aqui, envolvendo o fator de atrito, comprimento equivalente, diâmetro, velocidade do tubo no trecho. O fator de atrito, ele tem as equações, fator de atrito de Darcy. Se o regime é laminar, ele é 64 sobre Reynolds. Tem uma região de transição ali, mas quase sempre ele é turbulento para a gente. E o fator de atrito é dado por uma expressão empírica. Aqui eu estou pegando uma das expressões que se permite calcular o fator de atrito. Vocês podem encontrar outras na literatura. Epsilon é a rugosidade do material do duto. Ok. A gente viu também que curvas das bombas centrífugas podem ser dadas ou apresentam um comportamento típico, como é ilustrado aqui, onde nós temos geralmente uma expressão polinomial envolvendo o head em função da vazão, embutidas ali as eficiências também em cada ponto de vazão. Tá, ok? A curva costuma ser uma expressão ajustada pelo fabricante e informada para a gente. Esta é chamada head da bomba. Bom, por fim, a gente pode falar do ponto de operação em bombas centrífugas. Quando a gente coloca, né, ponto de operação é o ponto de encontro, né? Quando a gente coloca uma bomba com esta curva em um sistema com esta curva, o sistema só pode andar na relação head-vazão dentro da curva do sistema. A bomba só pode andar na relação head-vazão dentro da curva da bomba. Consequentemente, quando você liga uma bomba e espera um segundinho, passado um tempo de estabilização, você vai obter o ponto de operação, que é o ponto de encontro entre o que a bomba consegue fornecer pelo que o sistema consegue operar. É o único ponto, neste caso ilustrado, em que bomba e sistema atendem ao mesmo head e à mesma vazão. Este é chamado ponto de operação, ou seja, o sistema vai se estabilizar operando nesta vazão e neste head. Ok? Para a gente encontrar o ponto no qual isso acontece, basta a gente igualar head do sistema, aquela expressão head do sistema, com head da bomba, a expressão de head da bomba empírica que a gente tem. Esta solução é tipicamente numérica, a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Então, o ponto de operação é um ponto de encontro difícil, vamos dizer assim, difícil para a gente calcular à mão, né? Usando o computador é fácil. O que complica nos cálculos? O head do sistema, ele depende ali da perda de carga, que depende do fator de atrito. Esse fator de atrito depende do número de Reynolds, né? Esse fator de atrito ali depende do número de Reynolds, que por sua vez depende da velocidade da vazão, né? A equação da bomba é uma equação não linear na vazão. Bom, enfim, ambas as equações, né, seja do head do sistema, seja do head da bomba, são não lineares na vazão. Então, isso que complica as contas para a gente, porque a gente tem que usar um procedimento numérico para conseguir fazer os cálculos. Bom, uma simplificação que eu vou adotar aqui é que eu vou simplificar a ideia do head do sistema. Isso ajuda a gente a entender também o comportamento do sistema, né? É aproximado, mas isso é uma aproximação útil, tudo bem? Para que a gente possa entender o que complica para a gente lá naquela equação do sistema. Complica o fator de atrito, porque o fator de atrito depende do Reynolds, e isso causa uma não linearidade difícil de ser trabalhada. Tá ok? Mas vamos olhar o comportamento do fator de atrito com a vazão.
Quando a gente olha ali gráficos típicos do fator de atrito, a gente vai vendo o seguinte, que em reinos elevados, o fator de atrito costuma se estabilizar. Então, se o fator de atrito for constante, a gente passa a ter uma simplificação significativa da equação do head do sistema. Tá ok? Então, para reino dos áudios, o fator de atrito tende assintoticamente a valores constantes. Bom, se o fator de atrito for constante, então a gente está feliz da vida, né? Puder ser admitido constante. Por quê? Porque aquela equação ali, quando eu pego a perda de carga entre os pontos 1 e 2 e o fator de atrito é constante, eu vou simplesmente substituir o fato de que a velocidade pode ser tomada como a vazão pela área do duto. E aí, retrabalhando ali a expressão, eu consigo obter um grupo aqui que independe da vazão e eu fico aqui com a vazão ao quadrado desse lado, tá ok? E aí eu passo a ter uma equação desse tipo. E o que, que acontece? O head estático, ali a diferença de energia mecânica entre o ponto 1 e o ponto 2, eu vou chamar de um parâmetro, A do sistema. E este grupo aqui que está multiplicando a vazão ao quadrado, eu vou chamar de B do sistema. E aí eu fico com uma expressão A do sistema mais B do sistema vezes a vazão ao quadrado. E o comportamento fica quadrático com a vazão. Ok? Então, eu passo a ter o head do sistema sendo escrito como A do sistema mais B do sistema vezes a vazão ao quadrado. Ok. Eu vou pegar esta simplificação e vou adicionar uma outra simplificação que costuma aparecer também nos cálculos de exercícios para treinamento. Tá? Se a curva da bomba pudesse ser quadrática, escrita, por exemplo, dessa forma, né? Eu poderia ter até mais um termo, desde que fosse linear. E aí eu conseguiria, igualando o head do sistema com o head da bomba, eu caio numa equação quadrática na vazão que eu resolvo por Bhaskara. Dali, nessa formulação simplificada em que tanto o sistema pode ser escrito como A do sistema mais B do sistema vezes a vazão ao quadrado, e a bomba pode ser escrito como A da bomba mais B da bomba vezes a vazão ao quadrado, eu consigo isolar a vazão por esta expressão que vocês estão observando aqui, tá ok? Então, eu consigo isolar a vazão e obter a vazão diretamente aqui com cálculos manuais. Bom, vamos ver um exemplo. Um sistema operava em um ponto com uma bomba antiga, na condição de 2,5 metros cúbicos por hora e um head de 35 metros, uma condição antiga de operação. Sabe-se que o head estático do sistema, ou seja, uma propriedade do sistema, é de 20 metros. Ele vai ser colocado em operação com uma nova bomba, cuja curva é dada, a gente tem a curva da bomba, de 45 menos 0,3 vezes a vazão ao quadrado, sendo o head dado em metros e a vazão em metro cúbico por hora. E pergunta-se qual será o novo ponto de operação. Como é que a gente resolve esse problema? Bom, então vamos extrair dos dados ali. O head do sistema é de 20 metros, ou seja, o A do sistema é 20 metros. O head antigo é 35 metros e ele operava numa vazão antiga de 2,5 metros cúbicos por hora. A gente tem os parâmetros ali da bomba também, A da bomba e B da bomba, tá ok? Bom, eu sei que a curva do sistema eu tenho um ponto ali de operação antiga e o head estático. Eu vou conseguir obter o B do sistema pegando a condição antiga de operação, tá ok? Porque isso vai estar associado à curva do sistema, né? É um ponto de operação antigo do sistema. E aí eu vou trocar a curva, eu vou trocar a bomba, esse sistema, o sistema mais a nova bomba vão operar em uma condição diferente, eu vou determinar qual é a condição de operação, a nova condição de operação. Então, da condição de operação antiga, eu tenho a equação ali, eu vou isolar aqui o B do sistema, né? E eu vou obter o B do sistema ali da condição de operação antiga, da 2,4 horas ao quadrado por metro a quinta. E agora eu vou igualar com a condição da nova bomba, A do sistema mais B do sistema vezes a vazão ao quadrado, igual a da bomba mais B da bomba vezes a vazão ao quadrado. Isolando ali a vazão, essa vai ser a nova vazão de operação, eu vou ter o valor da nova vazão de operação. Pegando qualquer uma das equações, seja do head do sistema ou do head da bomba, com esta vazão de operação, né? Substituindo aqui nessa última equação, a gente vai ter o novo ponto de head de operação. Tá ok? Então a gente passa a ter o par ali associado à vazão de operação
e ao head novo de operação. Ok. Bom, ali a gente viu uma simplificação no caso anterior. Mas e se o problema for o problema de verdade, de certa forma? Se você não puder adotar o fator de atrito constante, aí você vai precisar de métodos numéricos, tá ok? Eu vou ilustrar como é que a gente resolve este problema. Mas é claro que a gente vai precisar de um Excel, de um Scilab, de um MATLAB, enfim, de algum software que resolva equações para a gente, né? Então, nesse caso, a gente tem uma equação, head do sistema igual ao head da bomba, e uma variável. A variável eu posso escolher a vazão ou a velocidade, é claro que uma se converte na outra, né? Mas aí eu estabeleço, por exemplo, pegando por Newton-Raphson, eu estabeleço uma função que deve ser zerada, que é head do sistema menos head da bomba. Eu vou deixar aqui como função, por exemplo, da velocidade. E aí, usando o Newton-Raphson, eu posso usar a fórmula de Newton-Raphson, que repetir ali, eu assumo um chute, por exemplo, para a velocidade, calculo o head do sistema, calculo o head da bomba, calculo a função. Faço uma perturbação numérica na velocidade para poder calcular uma derivada numérica da função, e aí eu atualizo, segundo Newton-Raphson, a nova velocidade, né? Então, a nova velocidade é a velocidade anterior menos a função dividido pela sua derivada. E eu vou fazer esse procedimento enquanto a função estiver distante de uma tolerância. Por quê? Porque quando esta função ficar suficientemente pequena, quer dizer que a velocidade com que eu estou calculando o head do sistema me leva a um head da bomba muito similar. E aí eu posso parar os cálculos, porque o head do sistema é praticamente igual ao head da bomba. E eu vou ter encontrado a velocidade que satisfaz isso. Tá ok? Então eu vou fazer uso, por exemplo, do Newton-Raphson. Vamos ver um exemplo. Considere uma bomba com head de 70 menos 1.443 vezes a vazão ao quadrado. Head em metros e a vazão em metros cúbicos por segundo, né? A vazão aqui vou usar as unidades do SI. As unidades que não estiverem no SI eu vou converter para o SI. Calcule o ponto de operação da bomba em um sistema, sendo o diâmetro da tubulação de 10 polegadas. A rugosidade do material do duto, bem liso aqui, 4,5 10 a menos 5 metros. A pressão no tanque de sucção de 2 metros, a pressão no tanque de descarga de 4,5 metros, o comprimento equivalente de 183 metros, a diferença entre o nível do tanque de descarga e o nível do tanque de sucção de 5 metros. E aí ele diz aqui, empregue o método de Newton-Raphson, admita como estimativa da velocidade 1 metro por segundo, ou seja, é o que eu vou chutar, e a perturbação dos cálculos para a derivada numérica da velocidade da função em relação à velocidade ali de 10 a menos 3 metros por segundo. E a tolerância da função eu vou botar de 10 a menos 4 aqui metros. Tá ok? O fluido é água, então eu vou pegar as propriedades da água. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo, esse sistema? Eu vou começar extraindo os dados. Então, propriedades do fluido da água, eu vou pegar ali a densidade da água, a viscosidade da água. O diâmetro é 10 polegadas, transformando para metro vai dar 0,254 metros. A rugosidade do material do duto ali é 4,5 10 a menos 5 metros. A pressão de sucção é 2 atm, que ele diz ali. A pressão de descarga é 4,5 atm. O comprimento equivalente 183 metros. A diferença de altura entre o ponto 2 e o ponto 1 é 5 metros. O G eu vou pegar ali 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Ele me informa ainda as variáveis da bomba, o chute da velocidade, a perturbação para o cálculo da derivada e a tolerância com que eu vou avaliar a função. Tá ok. Então, vamos efetuar em detalhes a primeira iteração do método de Newton-Raphson e as outras eu vou mostrar as contas apenas. Tudo bem? Então, primeira coisa, eu começo assumindo a velocidade como sendo o chute, né? O chute ali de 1 metro por segundo, que foi o que ele me falou, porque eu não sei quem é a velocidade que vai fazer com que o head do sistema seja igual ao head da bomba, é isso que eu preciso calcular. Com essa velocidade, eu vou calcular o Reynolds, o regime é turbulento, eu vou usar a equação do regime turbulento, vou calcular o fator de atrito ali para esta velocidade. Vou calcular a perda de carga entre os pontos 1 e 2 com esta velocidade chutada. Vou calcular o head do sistema com esta velocidade chutada. Eu vou ter ali um valor de 31,61 metros. Tudo bem?
Bom, eu não precisei usar a vazão até o momento, agora eu vou precisar usar a vazão para calcular o head da bomba, né? Eu vou calcular a vazão, vou pegar a velocidade e multiplicar pela área do duto e eu vou obter a vazão. Eu substituo essa vazão aqui no head da bomba e eu vou obter esse head da bomba. É claro que eles são diferentes porque a velocidade foi chutada. Tudo bem? Então, 31 menos 66 dá um valor muito diferente de 10 a menos 4. Certamente, né, vai dar 34 ali, né, metros. 66 menos 31. Então, ou seja, isso eu preciso, eu certamente não, essa não é a solução do problema, eu preciso fazer a atualização da velocidade pelo método de Newton-Raphson. Ok, então o que eu vou fazer? Eu vou perturbar a velocidade para poder calcular uma derivada numérica. Eu pego ali o meu chute, somo 10 a menos 3, que foi o que ele falou. Com este valor de velocidade, eu vou fazer todas as contas de novo. Calculo o Reynolds, calculo o fator de atrito, calculo a perda de carga entre os pontos 1 e 2, para a velocidade perturbada. Daí eu vou calcular o head do sistema para essa velocidade perturbada aqui usando os valores ali que eu tinha calculado no slide anterior. Tudo bem? Calculo a vazão para esta velocidade perturbada, né? E eu vou obter uma vazão. Calculo o head da bomba, ele vai dar um pouquinho diferente do que tinha dado para a velocidade não perturbada, mas aí eu calculo a função perturbada, o head da bomba menos o head do sistema, e eu vou obter esse valor, 34,67. De posse disso, eu tenho um valor da função na variável chutada e um valor da função na variável perturbada para frente. Usando a derivada primeira numérica, eu consigo fazer a conta ali. Né? Eu consigo fazer a conta. Então, o cálculo da derivada primeira progressiva é a função perturbada menos a função chutada por ΔU. Isso vai dar menos 8,56 metros ali, menos 8,56 ali segundos, né? Tem unidade esses valores que eu estou usando. Bom, então eu vou atualizar a velocidade segundo o método de Newton-Raphson. Eu vou pegar o chute, que é 1, vou diminuir da função menos a sua derivada e eu vou obter um novo valor para velocidade. Bom, com este novo valor, eu vou efetuar um novo procedimento de Newton-Raphson e vou fazer isso enquanto a função ela for distante de zero, né? Ou seja, o absoluto da função for maior que a tolerância nesse caso 10 a menos 4. Bom, dando sequência aos cálculos ali, a gente vai ter ali, né, ou seja, o novo chute da velocidade é esse. Com essa velocidade eu vou repetir todo o processo, calculo Reynolds, fator de atrito, head do sistema, vazão, head da bomba, função. Perturbo essa velocidade para poder calcular uma derivada, né? E eu vou sempre perguntando se convergiu. Qual é a condição de convergência? A condição de convergência é quando a função for muito baixa. Então, por exemplo, observe que lá na quinta iteração, a função encontra-se praticamente em zero. E a velocidade resultante é de 3,0243 metros por segundo. A vazão para esta resultante é de 36,14. Tudo bem? Então, eu passo a ter ali esta condição de operação que foi calculada de forma rigorosa ali usando o método numérico de Newton-Raphson. É claro que usando um pacote que já resolve um sistema de equações, né, como o próprio software do Excel, não é muito bom, mas ele atende geralmente isso que a gente precisa, ou outro software como o MATLAB ou o Scilab ou o Python, você consegue, colocando as equações ali e mandando ele resolver, ele vai ter um procedimento de Newton-Raphson interno que ele consegue efetuar as contas. Bom, aqui está a literatura consultada, né? E inicialmente é isso. Eu agradeço, a gente vai continuar no próximo vídeo falando sobre a modificação do ponto de operação mexendo na curva da bomba ou na curva do sistema. Ok?